Gênesis capítulo 22. A partezinha final do capítulo 22. Versículo 20 até o versículo de número 24. Gênesis 22, do versículo 20 ao versículo de número 24. Amém? Vou ler aqui. Passado algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naor. Uz, o mais velho, Uz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quésed, Razo, Pildas, Didafle, Didlaf e Betuel, pai de Rebeca. Estes foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. E sua concubina, chamada Reumá, teve os seguintes filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maacá. Até aí. Nós continuamos a nossa jornada dentro do livro de Gênesis, dentro da história do Gênesis, e hoje nós encerraremos o capítulo 22. O capítulo 22, ele encerra praticamente um bloco extremamente importante que está relacionado à vida de Abraão, toda a jornada dele. O capítulo 23 vai tratar mais diretamente com a morte de Sara. Tem relação com Isaac? Claro que sim, mas a gente já está experimentando uma espécie de transição de personagens presente aqui dentro da história de Gênesis no capítulo 22 de uma maneira especial. A minha lista de esboços em Gênesis já está na página 50. Eu escrevi até agora Gênesis 22 em torno de 50 páginas só pensando nessas mensagens que nós temos feito em Gênesis. Nós já estamos há mais de 1 ano e meio só tratando sobre Gênesis, e a ideia é que a gente continue mais um período de tempo falando sobre Gênesis, meditando em Gênesis, entendendo aquilo que Deus tem para nós a partir desse livro tão especial e tão importante. Eu preciso olhar para esse texto, para esse capítulo, depois de olharmos do versículo 1 até o versículo 19 de Gênesis 22, e olharmos na perspectiva de Abraão, depois na perspectiva de Isaac, e por fim na perspectiva de Deus, a gente precisa encerrar essa parte para a gente dar continuidade. E aqui, talvez no versículo 20 ao versículo 24, uma leitura à primeira vista, você pensa assim, é somente mais uma genealogia, e é uma genealogia ainda mais curta. E nós temos uma tendência de olharmos para a Bíblia e sempre pensarmos assim, esse texto é mais superficial, esse é mais profundo, esse texto é mais extenso, então tem mais coisas para falar, ou ele leu mais versículos, então tem mais coisas a dizer, e de pensarmos que poucos versículos têm poucas lições para nós. Mas eu quero extrair algumas lições desse texto. E eu quero convidar vocês a olhar meu slide. Mais uma vez, eu preparei um slide para nós aqui. E esse slide tem uma relação com aquilo que eu quero falar. Primeiro, porque eu quero entender que Deus age no decorrer da história. Essas pessoas estão inseridas numa cultura, numa época, dentro de um núcleo familiar, e estão vivendo a sua vida dentro da normalidade, e Deus estava agindo mesmo diante de tudo isso. Que é o que acontece aqui. É um homem com um menino, o homem, essa foto é do Camboja, eles estão indo trabalhar numa fazenda de arroz. As fazendas de arroz, eles ficam mergulhados até a altura do peito para colher o arroz naquela cultura. E ele estava caminhando para lá e tirar essa fotografia. Essa fotografia lembra muito quando, ao menos para mim, né, a memória é bem afetiva, o meu pai, quando o Silvano e eu tínhamos em torno de 6, 7 anos, ele tinha uma Caloi 10, aquela barra forte. Tinha garupinha atrás. Daniel lembra, né, Daniel? O Cláudio também lembra dessas bicicletas. E o meu pai colocou mais um banco na parte da frente aqui do cano. Então eu e o Silvano éramos gêmeos. Então ficava um na frente, que normalmente era eu, e um atrás, que era o Silvano. E o meu pai pedalando a bicicleta para cima e para baixo aí em Montemor. Então eu trouxe algumas memórias afetivas. Então isso me lembra que é um homem comum, com um filho comum, indo para um trabalho comum, e Deus age em histórias como essa e em vidas como essa. Então, quando eu olho para esses versículos, do versículo 20 ao versículo 24, não tem como eu não pensar há um zelo pela história de Deus e pelo Deus da história. Se você
pensasse de uma maneira bem fria, você diria assim, esses versículos poderiam não estar aqui. Esses versículos poderiam aparecer mais para frente. Quem sabe quando está indo buscar a Rebeca para ser esposa de Isaac. Mas ele é inserido aqui antes para mostrar que toda a palavra de Deus tem um zelo pela história de Deus. E esse Deus é o Deus da história. Aqui é mais um toledote. Se vocês lembrarem do início das mensagens que nós fizemos em Gênesis, toledote é um dos marcos presentes dentro de Gênesis, onde eles colocam as genealogias, onde eles colocam a história. Então perceba, o que nós estamos meditando aqui não é qualquer versículo a esmo, não é qualquer versículo jogado aqui. É a palavra de Deus trazendo sentido, trazendo significado e amarrando histórias, apresentando vidas. São pessoas presentes aqui. Eu acho interessante como que Gênesis vai trabalhar bem essa ideia de 12. Porque aqui nós temos visto, somamos aqui, são 12 filhos de Naor, entre esposa e filho. Lá para frente, Jacó também vai ter 12 filhos. Mas se vocês olharem, tem uma outra tribo, uma outra linhagem que também tem 12 presente aqui. Eu não quero entrar nos pormenores dos números bíblicos, mas depois você vai ter 12 tribos, lá para frente você tem 12 discípulos, e esse ciclo de 12 vai se repetindo na Bíblia. Assim como 40 também repete, e 7 também repete bastante. Então, são leituras que a gente vai percebendo e vendo o agir de Deus e o cuidado de Deus. Então, esse Deus, e não somente Deus, mas o seu povo é um povo zeloso pela história. E é importante falar isso nos dias de hoje. Se você perguntar para qualquer aluno do ensino médio qual matéria que ele menos gosta, uma delas vai ser história. Uma delas vai ser história. Um povo que não conhece a sua história está destinado a repetir os erros do povo do passado. Por que nós estudamos história? Para saber onde eles erraram e saber onde nós devemos acertar e fazer diferente. Por que essa história está presente aqui? Porque não conhecer a história e não conhecer a história de Deus e do povo de Deus pode gerar problemas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês abrirem em Êxodo capítulo 1, versículo 8, vai dizer que anos depois surgiu um rei no Egito que não conhecia José. Não conhecer José é não conhecer uma história profunda do que aconteceu no Egito. Porque na época de José, era para o Egito ter sido destruído. E Deus usou José para preservar o Egito e também o povo dele, obviamente. Só que aquele rei, não conhecendo a história, escravizou o povo de Deus, martirizou o povo de Deus, e o povo de Deus ficou 400 anos como escravo no Egito, porque não conheceu a história de José. Não conhecer a história pode resultar em problemas para mim e para você. Nós estamos inseridos numa igreja presbiteriana. Nós precisamos conhecer a história da nossa igreja. Mas muito além disso, nós precisamos conhecer a história da igreja presbiteriana em Montemor. Deixa eu aproveitar o gancho. O mês de agosto é conhecido dentro da igreja presbiteriana como o mês das missões, ou o mês do evangelismo. E muito disso se dá porque em 12 de agosto de 1859 chegou no Brasil um missionário chamado Ashbel Green Simon. E ele que iniciou a presbiteriana aqui no Brasil, de tal forma que a igreja presbiteriana, nesse ano, completou 164 anos de missão aqui no Brasil. Nós precisamos conhecer. O primeiro pastor brasileiro ordenado foi um ex-padre chamado José Manuel da Conceição. As igrejas da região metropolitana de Campinas são igrejas pioneiras, evangelicalismo brasileiro, mas também no presbiterianismo brasileiro. A Igreja Central de Campinas tem mais de 100 anos. Nós precisamos conhecer a nossa história, precisamos saber quem nós somos, de onde nós viemos. E aí nós queremos certeza do para onde Deus tem nos levado. Não conhecer a história de Deus também pode gerar problema.
também pode. Esses versículos que estão aqui, para mim, me revelam Deus que está no controle de tudo, inclusive da linhagem que permanece fiel e da linhagem que é infiel. A família de Abraão, de acordo com Josué, capítulo 24, versículo 15, se não me falha a memória, é um povo que adorava outros deuses. Esse povo, essa linhagem, continua adorando outros deuses. E Deus está escrevendo na palavra dele sobre esse povo. Porque está demonstrando para mim e para você que o Senhor de toda a criação é o Senhor de toda a história. E que nada foge do controle dele. Os ímpios que nascem, os povos pagãos que surgem, os povos que são contrários a Deus, todo o movimento que existe na história humana está sob o cuidado, a proteção e a ação de um Deus que governa toda a história. Nenhum movimento está fugindo dos olhos de Deus. Deus não é pego de surpresa por nada que aconteça na história humana. Agora, como eu estou falando, não conhecer a história de Deus pode gerar problemas, eu e você precisamos olhar para textos como esse, Gênesis 22, do 20 ao 24, e entender que faz parte da história de Deus, faz parte da revelação de Deus, faz parte dele mostrar quem ele é para mim e para você, e que nós precisamos conhecer, mergulhar, acreditar, confiar. Eu falei que não conhecer a nossa história pode gerar problemas. Não saber de onde nós viemos e para onde nós vamos. Mais ainda, não conhecermos a história. Mas também não conhecer o que Deus pode fazer, o que Deus faz, ou o que Deus pode fazer, também gerará problemas. Também gerará. Perceba, se Abraão tivesse focado nessa questão do irmão dele, pensando assim, meu irmão teve 12 filhos e eu tive 2. Ele poderia não confiar nas promessas de Deus, mas as promessas não eram para Naor, as promessas eram para Abrão. Não foi para Naor que a promessa seria multiplicada com as estrelas no céu, com as areias do mar, uma terra boa para ele. As promessas foram feitas para Abraão. Por isso que nós precisamos conhecer a Deus, porque as promessas são feitas para nós. As promessas são feitas para mim e para você. E é sobre isso que nós precisamos olhar, meditar e reconhecer nessa Bíblia, nessa Escritura, nesse texto. E essa é uma das razões pela qual nós temos estudado Gênesis, porque nós precisamos conhecer esse Deus da história, esse Deus que está agindo desde o início da criação, esse Deus que não foi tirar férias em Marte, mas continua aqui conosco. Ele não veio aqui para visitação, ele veio para morada. Ele faz morada em nosso meio. Ele está conosco constantemente. Ele não nos desampara. Em segundo lugar, Deus usa o ordinário para revelar o extraordinário. É essa imagem. É um homem comum com seu filho, andando por uma estrada comum para eles, fazendo algo rotineiro, constante, sempre. O que aconteceu no versículo 20 ao versículo 24? Nasceram 12 filhos. 12 filhos. E se você passa despercebido, você pensa que foi tudo de uma vez. Se vocês pesquisarem sobre quantidade de gêmeos que nasceu, não nasceram 12 de uma vez. Vocês lembram da grávida de Taubaté? Fingiu que estava grávida de 4 e ela usava uma barriga falsa enorme. Humanamente, não daria para ter 12 de uma vez. O que o texto mostra nas entrelinhas? Tem um conceito, deixa eu explicar ele, daí vocês vão entender o que eu estou falando. A Bíblia trabalha com fogo negro e fogo branco. Fogo negro é o que está escrito. Está ali, claro. Você percebe, você lê e extrai do texto. O fogo branco é aquilo que está nas entrelinhas da história. Não é
uma conjectura, você não imagina, mas está ali, está presente no texto. Então, algumas coisas aconteceram nesse texto. Naor casou, viveu anos com a sua esposa, teve um filho, passou anos, teve outro. Esses filhos foram crescendo até o 12º filho. Como que a Bíblia resume isso? Naor se casou, teve 8 filhos com uma esposa, teve 4 filhos com uma concubina. Para nós parece um reducionismo, mas passaram-se anos e anos, mas a jornada dele aconteceu. Ele teve uma vida simples, uma vida comum, uma vida de ordem, uma vida em que a pessoa levanta, escova os seus dentes, vai para o trabalho, almoça, termina o seu expediente, volta para casa, encontra com a sua esposa, encontra com seus filhos. Uma vida ordinária. E eu preciso falar isso para mim e para você. Eu e você queremos sempre aquela atividade de tirar o fôlego, aquela viagem extraordinária, ou vivemos a nossa vida o tempo todo viajando. Mas a maior parte da nossa vida vai ser o ordinário. Vai ser aquilo que você faz repetidas vezes e durante muito tempo da sua vida. Então nós precisamos nos acostumar com o ordinário, porque Deus age no meio do ordinário. Nós nos acostumamos com essa palavra de um viés muito negativo. Mas ela não tem um viés negativo. Ela tem um viés de continuidade. A minha vida e a sua vida continua. O tempo passa para todo mundo. O tempo não ficou parado. Você não tem o poder do flash, que num determinado momento ele corre tão rápido que ele para o tempo completamente à sua volta e só ele continua em movimento. Você não tem o poder de Deus de parar o sol e enquanto o povo de Israel não vencer a batalha, o sol não se mover. Gente, eu sei que é um movimento de rotação e translação que faz da Terra e que, seguindo esse princípio, que parou foi a Terra. Mas a Bíblia não se preocupa em explicar ciências para mim e para você. E a Bíblia é escrita na perspectiva do observador. O observador é o homem. Na perspectiva do homem, o sol que parou. Na perspectiva do homem, é o sol que está em movimento. Tá bom? É só para vocês entenderem isso e não dizerem que a Bíblia tem erros. A Bíblia tem as suas premissas a partir da qual ela foi escrita. Esse fato científico é descoberto milhares de anos depois do que aconteceu. Tá bom? O tempo passa. O tempo passou para Naor. Ele também envelheceu, mas ele teve filhos, ele teve a sua descendência. Agora, conforme o tempo passa, conforme o tempo anda, coisas acontecem na vida de todo mundo. Você fica parado, sentado na cadeira, olhando para o teto, o dia todo, coisas ainda assim acontecerão na sua vida. Seus cabelos ficarão brancos, ou seus cabelos cairão. Você vai ganhar peso ou vai perder peso. Vai aparecer rugas ou não. Você vai envelhecer. O tempo passa. O tempo pouco. E não continua numa boa, porque faliu. Agora, a gente precisa entender o que é ordinário. Ordinário não é aquilo que o compadre falou. Ordinário é aquilo que é de costume. É aquilo que tem uma ordem normal. É aquilo que é comum. Comum. Gente, eu preciso falar algo para vocês, porque a mídia nos dias de hoje tem vendido uma vida extraordinária para você. Então eu preciso falar algo ao seu coração. Não há problema algum em ter uma vida comum. Não há problema algum em ter uma vida comum. Você não precisa ser a Beyoncé, você não precisa ser o presidente do Brasil, você não precisa ser a nova revelação do YouTube ou do TikTok. Você não precisa disso. Não há problemas em ter uma vida comum. Naor teve uma vida comum. E a história dele está registrada aqui, nós estamos falando dela. Nós queremos marcar gerações, marcar vidas, marcar pessoas, deixar o nosso nome cravado na história. Não há problema ter uma vida.
Ordinário também é algo que se repete regularmente ou se faz presente a todo instante. A ideia de ordinário é a ideia de hábito. Deixa eu explicar algumas coisas para você. Se você não fizer 1 hora por dia de academia, ninguém vai fazer por você. Se você não for toda semana para a academia, ninguém vai. Se você não desenvolver o hábito, e para formar um hábito é necessário fazer aquilo 21 dias seguidos, ninguém vai fazer por você. Seus pais ensinaram vocês a escovar os dentes. Se vocês não fossem lá com seus pais pegando o pé, escovassem os dentes todos os dias, vocês não teriam esse hábito hoje. Tomar banho. E assim. Hábitos são formativos. Ou seja, tudo aquilo que você faz repetidamente, tudo aquilo que você faz numa sequência de dias e numa sequência de tempo, se torna parte de quem você é. Por que algumas pessoas têm dificuldade em desenvolver certas habilidades? Porque aquilo não se tornou um hábito na vida dela. Ela faz uma vez ou outra e acaba esquecendo. Por que você faz bem o seu trabalho? Porque você repete aquilo muitas vezes. Isso é a regra de ouro. E com o tempo, aquilo que você faz no seu trabalho, você vai ultrapassar 10.000 horas. 10.000 horas, você é especialista em. Agora, você pode fazer isso fazendo uma vez por semana. Por exemplo, você pode tocar bateria uma vez por semana durante 1 hora. Durante 1 ano, você vai ter tocado 52 horas. Para você fazer 10.000 horas, vocês já fizeram o cálculo que faz muito tempo para você ficar bom nisso, né? Ou você toca mais tempo bateria, ou você vai tocar a mesma coisa sempre. Isso. Então não tem problema você ter uma vida ordinária, uma vida comum. Pelo que eu estou falando aqui, eu quero te incentivar a isso. Tem uma vida comum, tem uma vida simples. Você não precisa ser o Abraão. Naor foi lembrado na Bíblia. A história dele. Uma pessoa chamada Gilberto Ângelo Begiato disse assim: é extraordinário viver o ordinário com Deus. Eu vou repetir. É extraordinário viver o ordinário com Deus. Acho que esse é o ponto mais importante daquilo que eu estou falando. E é o ponto de mais discrepância em relação a Naor. Naor adorava outros deuses. Ele teve uma vida comum? Teve. Mas eu e você podemos e devemos ter uma vida comum com Deus. E eu estava falando de hábitos, e hábitos são formadores mesmos. Então eu preciso falar o seguinte: tenha disciplina da sua vida com Deus. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Pratique a disciplina do silêncio, solitude, tempo de jejum, disciplinas espirituais, hábitos formativos. Ninguém ora 2 horas seguidas da noite para o dia. Comece com pouco, porque o hábito vai ser formado. Então eu quero te desafiar aí. Terceiro lugar, Deus demonstra a sua ação no meio de uma família comum. Esse texto está aqui presente não é à toa. Ele já está mostrando uma figura importante dentro da história de Gênesis, que é Rebeca. Rebeca. Ela será importantíssima. E aqui tem mais um detalhe interessante e importante que nós precisamos sempre lembrar. Na maioria dos toledotes, na maioria das genealogias, não apareciam mulheres. Então, o simples fato de mencionar Rebeca aqui é extremamente significativo e especial. Está dando uma importância, um destaque
E não tem como eu não falar isso. Mulheres presentes aqui, ou mulheres que acompanham a gente hoje. Deus olha para vocês com o corpo dele com carinho. Lembra de vocês. Ama vocês. Tem uma palavra ao coração. Mas não somente isso. Deus usa cada um. Ele pegou uma família comum, filha de Naor, num povo que não adorava ele, escolheu essa mulher e trouxe ela para a linhagem dele. Usou ela, que ela faz parte da linhagem de Deus. Ele fez exatamente isso comigo e com você. Nós não merecíamos, mas ele nos amou, nos escolheu, quando nós éramos pecadores. E Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida com ele e nele. E pudéssemos assim caminhar com ele e viver com ele para todo sempre. É isso que ele faz com Rebeca. Ele tira ela de um povo pagão, leva ela para um povo fiel. Ela é acolhida, aceita, e ela passa a viver com o povo da linhagem. Eu e você caminhávamos para as trevas, mas agora nós caminhamos para Canaã, a terra. É raro aparecer mulher na Toledote, na genealogia? É sim. Mas Deus colocou aqui para mostrar que os eleitos do Senhor e Deus. Eu estava lendo um livro, eu acho que eu já citei isso, de um autor. O autor citava Efésios 2, versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. E ele parava aí no versículo. Só que o versículo para aí. O versículo é pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Não é escolha de Deus. E esse texto aqui, está mostrando a fé, mostra claramente a razão. Então, caminhar para o fim, quarto lugar, absolutamente nada foge do controle de Deus. Nada. Naor estava lá longe de Abraão, longe de Ló. Mas Deus estava de olho lá na história de Naor, na história de Ló. Ele estava observando tudo. Porque nosso Deus é onipresente. Ele está conosco aqui nesse momento, mas tem várias outras igrejas cultuando a Ele. E várias outras que estão cultuando nesse momento, mas que servem ao Senhor. E Deus também está lá. Isso que é crer na onipresença de Deus. Para mim e para você, claramente, nada foge do controle dele. Mas não é só porque ele sabe, é porque ele está presente. Não é só porque ele está presente, é porque ele está agindo em tudo isso. Porque Deus age no decorrer da história. Enquanto um senhor está andando com seu filho de bicicleta, Deus está agindo. E aqui eu preciso entender que, apesar da linhagem parasita, eu tenho usado esse conceito desde o início de Gênesis aqui, a linhagem parasita é a linhagem infiel. Apesar da linhagem parasita continuar a crescer, Deus permanece controlando e sustentando todas as coisas. Naor é a linhagem parasita. Não é a linhagem fiel. Mas assim como mostrou a linhagem de Caim, que era uma linhagem fiel, assim como mostrou a linhagem de outros, que também não eram fiéis, também. Porque Deus está rigorosamente. E aqui é extremamente importante falar assim: não há em momento algum ação do destino. Não existe aquela música dos Titãs, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Não tem sorte. O que existe é Deus. Você não é fruto do acaso. Não foi duas moléculas que
por ação do destino, se encontraram e se chocaram e começaram a expandir. E tudo que existe, tudo que há, foi por causa disso. E que é chamado de Big Bang. Não é por causa disso. É porque Deus está rigorosamente no controle de toda a história. Porque Deus está rigorosamente agindo em toda a história. E histórias de pessoas que nós pensamos que não tem nada a ver com a fé cristã, lá na frente Deus vai converter, Deus vai trabalhar, Deus vai agir. Não há destino. Não há ação do destino. Nós ficamos muito pensativos e influenciados por filmes por aí que tentam mostrar que casais se juntam por causa do destino, por causa da sorte. Não existe. O que existe é um Deus que age, que opera, que está. Então eu preciso fazer algumas aplicações. Primeira delas, não há problema em ser comum. De vez em quando você olha para o seu coração, você olha para a sua vida e você começa a pensar assim, eu não tenho nada de especial. Ou frases do tipo, ninguém me ama. Ou eu sou rejeitado por todo mundo. E um dos sentimentos que vem quando essas coisas acontecem é porque você é comum. Você não tem nada de extraordinário para oferecer para as outras pessoas. E precisa. Não tem problema em ser comum. Não tem problema. Tem problema em você ser alguém que caminha perto. Isso tem problema. Mas pela graça de Deus você é tal. Não há problema em ser comum. Agora, há problema em ser medíocre. Há problema em ser mediocridade tem uma relação direta com você intencionalmente se rebaixar e ficar na média de todo mundo. Nesse sentido, nesse aspecto, cuidado para isso. Cuidado com Deus, para o cara ter uma vida com Ele. Uma vida com Ele vai fazer diferença na sua jornada. E essa diferença na sua jornada vai fazer com que seja uma pessoa nele. Vai fazer grande. Então não há problema em ser comum. Há problema em ser medíocre. Geralmente as pessoas medíocres estão satisfeitas com aquilo. Eu não quero que você esteja satisfeito com aquilo. Eu quero que você entenda que tudo aquilo que Deus tem para você pode ser o seu comum. Que é diferente do comum de outra pessoa. Mas ele deu para entender? Segunda aplicação. Precisamos conhecer a Deus e conhecer a sua história. Por que conhecer a Deus e conhecer a sua história? Porque essa é a minha e é a sua história. Você não caiu de paraquedas em 2023. Pessoas no passado morreram para que você estivesse. Eu citei o Ashby Gwen Simon e ele faleceu novo. Se não me falha a memória, ele faleceu com 36 anos. 35. Faleceu novo. Ele não chegou a ficar 10 anos no Brasil fazendo. Não é tempo, mas como Deus trabalha. Essa história se torna nossa. Terceira aplicação. Cresça, estude, trabalhe, case. Tudo isso. Absolutamente tudo isso. Vou repetir. Cresça, estude, trabalhe, case. Tudo isso é a ação de Deus na sua história. Agora, tem alguns caminhos que são caminhos corretos. Tem outros caminhos que são caminhos errados. Se você conhece alguém em algum lugar que você não deveria estar, provavelmente é o caminho correto. Quem tem ouvidos, ouça. Você quer conhecer alguém legal na sua vida, na sua jornada, tem o local e o ambiente correto para isso.
E não é algum aplicativo. Começa com T e termina com ER, que vai ser um tal. Tá? Quarta e última aplicação. Não existe acaso. Eu encerrei a pregação com isso, eu prometo mais. Não existe acaso, sorte ou qualquer coisa parecida com essa. O nosso Deus é Deus de providência, e não de acaso. Nosso Deus não é Deus de sorte. A Bíblia Revista e Atualizada, no Salmo 16, versículo 5, diz assim: o Senhor é o arrimo da minha sorte. E daí eu gosto desse versículo na NTLH, que diz assim: tu, ó Senhor Deus, és tudo. Meu futuro está em tuas mãos. Tu diriges a mim. Você consegue perceber que não tem sorte no texto. Tudo que nós temos é Deus. Nosso futuro está nas mãos dele. Ele dirige a nossa vida. Nós devemos descansar nisso. Agora, algumas pessoas não querem confiar na sorte. E daí elas até usam esse versículo para dizer assim: viu como sorte existe? Mas não é sorte no conceito que a gente ouve por aí hoje. Sorte no amor, azar no sorte no jogo, azar no... Nós cremos em Deus de providência. Nós cremos em Deus que age. Nós cremos em Deus que provê. Nós cremos em Deus que escreve na vida dos seus povos. E mais um detalhe: não é Deus escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo e ponto final. É certo e certo. Quem é que tem acaso? Aquelas pessoas que acreditam que Deus existe, mas que Deus não se importa. Que Deus não é um Deus pessoal. Que Deus não é um Deus relacional. Que Deus não é um Deus que se faz presente. Que Deus está aqui. Deus está conosco. Deus age. Deus não se esquece. Bem, vamos cantar uma última música?